Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Olá, gente querida e amiga, recebam a nossa saudação nesse dia de Páscoa. Saudação através do versículo bíblico, que é o lema da semana que encontramos na carta do apóstolo Paulo para os Romanos, no capítulo 6, versículo 9. Eu quero repetir. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Eu sou o pastor Jerry Fischer e esta celebração foi especialmente gravada na paróquia luterana Cristo Bom Pastor do bairro Anita Garibaldi de Joinville. Durante a nossa celebração de Páscoa, você poderá também cantar conosco, pois a letra dos hinos estará disponível na projeção. O louvor deste nosso culto gravado está a cargo de Mário Kleman, Juliana Schultz-Kleman, Bianca Gossin e Gilmar Hepfner. Que Deus nos abençoe com seu Santo Espírito para que tenhamos uma ótima celebração do culto de Páscoa. Convido a cantarmos o hino 450. Cristo está vivo, aleluia! Cristo está vivo, aleluia, e jubilemos, aleluia. Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou. E jubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. E jubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, ressuscitou em glória ao Senhor, demos-lhe toda honra e louvor. Culpa e terror vencidos estão, Cristo nos traz a salvação. E jubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiantes ele seguir. A todo aquele que nele crê, em sua glória vai receber. E jubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Iniciamos este nosso culto de Páscoa em nome do Trino Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que procurais o vivo entre os mortos? Lembrai-vos do que ele vos disse: o Filho do Homem deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. De glória e honra o coroaste, deste-lhe o domínio sobre as obras de tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Estar na presença de Deus nos faz reconhecer que existe um confronto entre a natureza santa de Deus e a nossa natureza humana pecadora. Por isso eu lhe convido, ali onde você estiver, a juntos em oração confessarmos os nossos pecados. Oremos. Santo Deus, através desta celebração, mesmo que não estejamos fisicamente reunidos, estamos reunidos espiritualmente para sermos alimentados pela Tua Palavra.
Nós confessamos diante de Ti as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Nós sabemos que não podemos viver sem experimentar o Teu perdão pelas tantas faltas que temos cometido em nosso dia a dia, sejam elas cometidas sem intenção ou mesmo intencionalmente. Compadece-te de nós, pois Tu mesmo nos revelaste o Teu amor na morte e na ressurreição do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, nós agora Te suplicamos, perdoa nossa culpa, agora quando juntos cantamos, em Tuas mãos entrego o meu pecado. Ouve-me, Senhor, pois já não ouço a tua voz. Sim, recebe a minha oração. Faz brilhar teu rosto sobre mim, dispensa teu perdão. Pois as marcas dos meus erros não posso apagar, sem a tua graça morrerei. Tem misericórdia e recebe a confissão que eu te trago. Perdoa-me, Senhor, pois tua grande misericórdia é maior do que qualquer pecado meu. Pois tua grande misericórdia é maior do que qualquer pecado meu. Pai, em tuas mãos me entrego. 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 Assim diz o Senhor, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Recebam o perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente querida, nós queremos adorar ao nosso Deus, que nos amou a ponto de entregar seu Filho amado, e que por meio deste culto de Páscoa vem até nós através da sua santa palavra. Durante o período da Quaresma, nós omitimos das liturgias os passos do Gloria in Excelsis, assim como também foram omitidos os hinos de Aleluia. Porém hoje, dia da ressurreição de Cristo Jesus, dia em que lembramos que a vida triunfou sobre a morte, queremos unir as nossas vozes, cantando com alegria redobrada, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre as pessoas.
Eu convido mais uma vez a orarmos, a falarmos com Deus em uma oração. Oremos. Deus onipotente, tu aniquilaste o pecado e a morte pela morte do teu Filho e recuperaste a inocência e a vida eterna pela sua ressurreição. Concede-nos que pela fé no teu Filho amado possamos viver em teu reino. Ajuda-nos a crermos nisso de todo o nosso coração e a louvarmos agradecidos nessa fé. Agora, Senhor, ao ouvirmos as palavras de vida eterna que provém da Tua Santa Escritura, concede-nos o Santo Espírito para que essa palavra gere transformação e vida nova em nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor ressurreto, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade, que nós oramos e juntos dizemos amém. Nos preparando para as leituras bíblicas, eu convido a juntos cantarmos o hino de número 150, cujo título é Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. A primeira leitura do nosso culto de Páscoa encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, do versículo 17 até o versículo 25. Ouçamos a leitura do texto. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Amém. Eu convido você, querido irmão, querida irmã na fé, a juntos aclamarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anjos disseram às mulheres: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Cantemos com alegria, demos graças ao Senhor. Aleluia. A leitura do Evangelho que escolhemos para a celebração desta Páscoa de 2022, encontramos no Evangelho segundo João, no capítulo 20, dos versos 11 até 18. Ali o evangelista João nos conta sobre como Maria Madalena reagiu ao encontrar o túmulo de Jesus vazio, e também quando Jesus se encontrou com ela. Ouçamos a leitura do texto. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esta é a palavra de Deus. Bem-aventurado todo aquele que a ouve e aguarda. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Cantemos com alegria, demos graças ao Senhor. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Gente querida, a primeira celebração da Páscoa que nós ouvimos no relato de João, capítulo 20, versos 11 até 18, certamente foi bem turbulenta. De manhã cedo, mulheres chegaram ao sepulcro e viram que a pedra que fechava o túmulo havia sido removida e o corpo de Jesus já não estava mais ali. Depois desse grande susto, foram contar aos discípulos. 2 discípulos vieram correndo, olharam para dentro do túmulo e não entenderam nada. De repente, como aprendemos com o evangelista João, Maria Madalena estava de pé novamente na entrada do túmulo. Tudo foi tão turbulento que hoje, 2 milênios depois, continua difícil colocar os relatos dos 4 evangelistas em uma ordem, em uma única sequência. Afinal, eles não eram historiadores que analisavam a história friamente de fora. Ao invés disso, eles estavam pessoalmente envolvidos, afetados emocionalmente pelos eventos que ali ocorreram. Não deve nos surpreender que, nos seus relatos, reflitam algumas das turbulências daquele primeiro dia da Páscoa cristã.
Devem ter acontecido muitas idas e vindas no túmulo, além de lágrimas, tristezas, incompreensão, esperança, também dúvidas. O relato do encontro de Maria Madalena com o Jesus ressurreto oferece um pequeno trecho destas confusões pascais. Da história dessa mulher podemos ler 3 reações que a ressurreição de Jesus desencadeou. Em primeiro lugar, o luto pelo desaparecimento de Jesus. Segundo lugar, a alegria por encontrar Jesus. E terceiro ponto, o anúncio da mensagem da ressurreição. Hoje queremos analisar, usando o exemplo de Maria Madalena, já que ainda em nossos dias essas ainda são reações típicas dos seguidores de Jesus, em relação à sua ressurreição. Primeiro ponto, para Maria Madalena, aquele dia feliz começou com lágrimas. Ela lamentou por Jesus a quem amava. Depois dessa morte horrível, ela não podia nem prestar o último ato de amor que costumavam fazer a seus parentes falecidos. Ela não podia mais embalsamá-lo. O corpo de Jesus se foi e ninguém sabia para onde havia sido levado. Mais uma vez ela olhou para o túmulo vazio com os olhos inundados de lágrimas. Maria, chateada, nem se surpreendeu com os 2 homens vestidos de branco sentados no túmulo e que lhe perguntaram: por que você está chorando? Tudo que Maria conseguia pensar era no corpo desaparecido de Jesus. Ela respondeu: eles levaram meu mestre e eu não sei onde o colocaram. Do lado de fora, ela viu através dos seus olhos cheios de lágrimas uma figura que pensou ser o jardineiro. Ela lhe perguntou: Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou e eu vou buscá-lo. Ela está diante do Senhor ressuscitado e não sabe. Ela chora e procura por um Jesus morto que não existe mais. Gente querida, às vezes até temos a impressão de que alguns cristãos ainda não perceberam que Jesus Cristo ressuscitou. Como Maria Madalena, eles só ficam se lamentando. O filósofo Nietzsche, o filósofo da morte de Deus, certa vez justificou o seu ateísmo dizendo que os cristãos não parecem estar suficientemente salvos. Creio que até possa ter um fundo de verdade nessa afirmação de Nietzsche. Nós nos lamentamos em relação a uma série de problemas do dia a dia. Lamentamos ainda mais quando morre alguém conhecido, como se a ressurreição não existisse. Ou quão nebuloso é para muitos o futuro da própria igreja. Quem não é cristão e olha para a forma como nós vivemos, pensará que Jesus ainda continua morto. No entanto, acima de nós, como igreja, e acima de nós individualmente, está o Cristo poderoso, vivo e ressurreto. Eu lhe pergunto, será que existe algum problema que o nosso Senhor não consiga resolver? O que ainda deve nos assustar quando sabemos que pertencemos ao Cristo vivo ressuscitado? Jesus eliminou o nosso principal problema, que é a culpa dos pecados. Ele derrotou o inferno, derrotou a morte e o diabo. Ele vive para sempre e nós com ele. Por que será que as preocupações do mundo ainda nos assustam tanto? Nós deveríamos rir das dificuldades da nossa vida, das dificuldades da igreja, quando lembramos quem é o Senhor da igreja. Não é nenhum fundador religioso que já está morto há muitos anos, ao qual reverenciamos a memória com os nossos rituais, com as nossas liturgias, mas trata-se ao contrário de alguém que está vivo, que ressuscitou, que fala conosco e com quem nós também podemos falar em oração.
Até mesmo o nosso reformador, Martinho Lutero, teve que ser lembrado desse detalhe e receber, digamos assim, um empurrãozinho para erguer novamente a sua cabeça e parar de se lamentar. Certa vez, quando ele estava bastante deprimido, sua esposa Catarina vestiu roupas de luto. Lutero percebeu e perguntou a ela quem havia morrido. Então ela respondeu: Deus deve ter morrido, porque apenas essa pode ser a causa de toda essa sua tristeza. Martinho Lutero aprendeu ali uma lição. E o nosso Senhor Jesus vive na eternidade e nós devemos continuar a nos lembrar disso. Segundo ponto, Maria Madalena também precisou de uma ajuda para perceber que Jesus estava vivo. Uma única palavra de Jesus foi suficiente para transformar a dor e o lamento de Maria Madalena em alegria. Jesus lhe chamou pelo nome, dizendo: Maria. O que os olhos cegos pelas lágrimas não viram, os ouvidos agora ouviram. Era a voz de Jesus. Ela o tinha confundido com o jardineiro. O que deve ter acontecido com Maria naquele momento é poderoso demais para colocarmos em palavras. Maria só pode dizer: Rabone, meu mestre. Creio que aqui o seu desejo era de abraçar Jesus bem forte e nunca mais soltá-lo. Bem-aventurado todo aquele que pode se alegrar, se regozijar em seu Senhor e Salvador ressuscitado, assim como Maria Madalena o fez. Ao lembrar que o Senhor Jesus curou Maria Madalena de uma possessão demoníaca, podemos imaginar a grande alegria que ela sentiu. Mas também nós temos razões para estarmos felizes, alegres nessa Páscoa. Talvez nós não percebamos isso. Nós também fomos todos aprisionados pelo diabo, pois nós também estávamos enredados na teia da culpa, do sofrimento e morte que mantém a humanidade cativa para o deleite de Satanás, que gostaria de nos ver eternamente distantes de Deus e nos lamentando. Mas Jesus também chamou a mim e chamou você pelo nome no batismo, do mesmo jeito que chamou Maria Madalena naquela manhã da Páscoa. Ele se revelou a você em sua palavra. Você o conheceu como um Salvador que opera milagres, que ensina, que sofre, que morreu e que ressuscitou e que quer viver com você. Ele destruiu de uma vez por todas o pecado e a morte para você também. E se isso ficou bem claro para você, então você deveria também desejar, a exemplo de Maria Madalena, abraçar a Jesus para louvar e agradecer. E se a força da ressurreição estivesse mesmo clara para você, você agora estaria sentindo o desejo de servir ao Senhor Jesus e de poder buscar estar na sua presença, celebrar com os irmãos para ouvir a palavra de Deus e provar da sua bondade. Você sentiria mais vontade de estudar o Evangelho e nenhuma prédica ou nenhum culto, nenhuma missa seria longa demais para você? Algumas pessoas realmente se sentem assim. Algumas pessoas, inclusive, decidem ir para um mosteiro ou para um convento para ali estarem reclusos com Jesus pelo resto de suas vidas. Mas pense comigo. Será que Jesus quer ter um contato só conosco, excluindo as outras pessoas? Enquanto continuamos a refletir sobre a nossa história de Páscoa, nós aprenderemos que outra coisa ainda é muito importante. O terceiro ponto. Quando Maria Madalena quis abraçar Jesus, ele disse: "Não me detenhas." Na verdade, o que ele disse aqui foi: "Não me toque", ou "não me segure".
Essa fala de Jesus já intrigou muitos exegetas, muitos pesquisadores. Por que Maria não poderia tocar em Jesus? Um pouco mais tarde, ele até mesmo permitiu que Tomé, que duvidava, lhe tocasse. E Jesus continuou dizendo: ainda não subi ao meu Pai. Como ele havia anunciado muitas vezes antes, tudo agora tinha que se cumprir. Depois da morte, a ressurreição. Depois da ressurreição, a ascensão. A aparição de Jesus ressurreto para aqueles que o amavam foi apenas algo temporário. É por isso que ele não queria deixar-se prender pela alegria de Maria Madalena, e Maria deveria estar fazendo outra coisa desde o início da manhã. Jesus repetiu para ela a mesma ordem que o anjo havia dado anteriormente, antes dos versículos que nós lemos, a todas as mulheres que foram ao túmulo. Ele disse: ide a meus irmãos e dizei-lhes: eu vou subir para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não me toque significa: não podemos ficar aqui parados. Nosso encontro aqui é passageiro, nós dois ainda temos muita coisa a fazer. Nós não sabemos se Maria Madalena ficou decepcionada com essa ordem que Jesus lhe deu. De qualquer forma, a alegria da Páscoa superou todos os outros sentimentos. E assim ela obedeceu ao seu Senhor e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor e ele me disse estas coisas. Maria não foi a única que recebeu a tarefa de passar a mensagem adiante, a mensagem da ressurreição. Os discípulos também receberam essa tarefa. Eles deveriam levar a mensagem do Cristo ressuscitado para todo o mundo. E essa missão também é nossa. E assim, com a alegria da Páscoa, não devemos esquecer que a igreja não é um clube fechado em si mesmo que celebra a Páscoa, mas uma multidão de pessoas que devem levar a mensagem e a alegria da Páscoa a todo o mundo. Por mais confortáveis que a gente esteja sempre nos nossos cultos e na comunhão da igreja, não devemos desejar, assim como fez Maria Madalena, segurar Jesus só para nós. A palavra do ressuscitado deve ser anunciada em todo o mundo. Aqueles que não têm o dom de falar para multidões, podem mostrar aos que estão ao seu redor que o seu Senhor está vivo, tendo um coração grato, um rosto alegre, uma atitude prestativa para ajudar os necessitados. Sim, nosso Deus vive, Jesus ressuscitou. Apesar de toda a turbulência e de toda a confusão que havia entre os discípulos e que vemos nos relatos pascais, o caminho e a mensagem do ressuscitado são claros. Ele vive e vai para o Pai. E de lá envia o Espírito Santo para que seu povo seja fortalecido na fé e preparado para o serviço que o Senhor designou. Eles devem levar a mensagem da ressurreição para o mundo inteiro. Não percamos nosso tempo com intermináveis lamentações, mas pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado, vivamos a alegria da Páscoa e, a exemplo de Maria Madalena, vamos nós também transmitir essa alegria aos nossos irmãos e às nossas irmãs. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Queremos ainda juntos expressar a nossa gratidão pela palavra que ouvimos e também louvarmos a Deus nesta manhã de Páscoa, cantando juntos o hino 451 do livro de canto da igreja, hino que tem o título Com Alegria e com Fervor. Aleluia.
querida, eu convido a cada um de vocês, ali onde estiverem, a juntos falarmos com nosso Deus em oração. Oremos. Louvado sejas, ó Pai Celestial, porque fizeste teu Filho Jesus Cristo ressurgir dentre os mortos. Tu não permitiste que teu Filho permanecesse morto, mas lhe abriste o caminho para a vida, tornando-o Senhor e Salvador da humanidade. Conceda-nos a graça de também ressuscitarmos com Ele, morrendo para o pecado e vivendo na Tua glória. Senhor Jesus Cristo, Tu ressuscitaste na manhã do terceiro dia, e não é em vão a nossa fé em Ti. Já não mais estamos sob o domínio do pecado, e os que morreram não estão perdidos. Dá-nos a certeza de que Tu nos reconciliaste com o Pai. Ajuda-nos com Teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja dedicada a Ti somente. Dá-nos a fé e a certeza de que a morte foi vencida e que a Tua é a vitória para todo sempre. Ó Senhor, pedimos por cada pessoa que agora está acompanhando esta celebração de culto. Pedimos também pelas pessoas enfermas, pelas que estão hospitalizadas. Pedimos por aquelas que estão se sentindo solitárias. Também incluímos esta nossa oração a todas as pessoas enlutadas para que possam encontrar a alegria e esperança na ressurreição pascal. Que tenhamos todos uma Páscoa feliz e abençoada. Tudo isso, ó Deus, colocamos nas Tuas santas mãos, orando assim como o Senhor ressurreto, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero ainda estender a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre todos vocês que nos acompanharam nesse culto do dia da Páscoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final da nossa celebração. Me despeço de cada um de vocês, lhes motivando a servirem a Deus a cada dia de suas vidas. Sirvam a Deus com alegria, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Para finalizarmos, convido a cantarmos o hino de número 437 do livro de canto, cujo título é Chegou a Páscoa. Tenha um maravilhoso domingo, uma semana muito abençoada. Cristo vive, verdadeiramente Ele ressuscitou. Feliz Páscoa a todos vocês. Amém.